Eu estou preparado e em preparação, digamos assim. Eu acho que eu já passei algumas fases da vida que deveria passar, que faz parte na evolução humana. Eu aprendi que ninguém sobe um degrau na carreira espiritual e na carreira material sem passar dificuldade. Para o pessoal das religiões cristãs, seja o catolicismo, que são cerca de 123 milhões no Brasil, ou os evangélicos, 42,8 milhões segundo o censo do IBGE 2014, eles entendem que, através do cristianismo, que o crescimento só se dá com a chamada provações. Sim. E já as religiões de matriz africana, seja o candomblé mais antiga, Umbanda e as demais quimbanda, e eu estou aí pesquisando bastante sobre essas religiões, graças ao YouTube, porque eu ainda não tive... O YouTube e o Google, quero agradecer o YouTube e o Google por disponibilizar muito conteúdo aí para a galera. E o que eu tenho descoberto nesses dias? Pelo menos desde 2020, que eu passei a pesquisar as religiões de matriz africana, mesmo sendo evangélico de berço, eu não aceitava a ideia central de querer classificar as manifestações do mundo espírita, seja Allan Kardec, Mesa Branca, Candomblé, Umbanda e as demais, como tudo sendo um espírito negativo. Então, eu comecei a buscar o conhecimento para poder entender. Entendi que, por conta da questão de Roma ter fundado o catolicismo e esconder os livros, deixar alguns livros na biblioteca do Vaticano sem acesso às pessoas, aquilo me chamou a atenção. E também o fato da Igreja Romana também queimarem muitos livros durante a história da humanidade. Você acha que poderiam ter códigos ali que eles não Código, conhecimento de outros que ele não assuntos queria que a população que a maioria não soubesse. É como se quisessem privatizar em grupos o conhecimento profundo de outras matérias. A gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente até cumprimenta aqui por questão de estética do vídeo, mas a gente já se cumprimentou antes. Às vezes as pessoas querem vender uma imagem de uma situação ou outra, mas na prática a coisa é muito mais além. Então, às vezes, essa conexão do apertar a mão aqui contigo, a gente faz isso no dia a dia, nos diálogos, nas conversas na sociedade, independente dos grupos que cada um pertence. O ser humano é um ser tribalista, digamos, tribal. Você estuda isso na antropologia. E eu, por perceber algumas matérias da escola mesmo, primária e secundária, eu entendi que para eu evoluir na questão espiritual, eu precisava, pelo menos, pesquisar as outras religiões. Quando eu estava no cristianismo, propriamente dito, no mundo evangélico, eu estudei um livro chamado Seitas e Heresia, não lembro o autor, porque eu dava aula na escola bíblica dominical, comecei a dar aula com 15 anos. Com 17 anos eu já era obreiro, trabalhador, ainda não tinha um cargo, não tinha carteirinha, mas já exercia, era professor da escola bíblica dominical e já era tesoureiro das Assembleias de Deus, Assembleia de Deus chamado Vale da Bênção, lá em Realengo, no Jardim Novo. E tudo que eu pude fazer para esgotar o tema dentro do cristianismo, eu fiz. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Eu já li a Bíblia 2 vezes, já estudei teologia sistemática, hermenêutica, homilética, escatologia e angiologia, sem fazer curso. Só pegar a matéria ali e dar uma pesquisada, até porque os cursos eles têm a chamada corrente teológica. E cada corrente determina a forma que você vai pensar. Sim. Assim como tem os outros pensadores das outras matérias. Eu busquei estudar o geral e depois peguei dúvidas que ficou e busquei conhecimento com outros autores. Fui conversar com algumas lideranças presbítero da igreja, que é o cara do ensinamento, e muita coisa não se encaixava. E aí eu resolvi também pesquisar as outras religiões, até porque eu precisava saber lidar com as outras pessoas de outra fé, de outra maneira de pensar. E por mais que dentro de mim eu sempre tive muito medo das entidades, eu tinha medo quando eu vi um despacho, eu não entendia nada, só entendia que era o demônio, que era algo negativo. E em dado momento eu tive um despertar de querer descobrir se realmente era. É tipo um despertar da consciência. Você acha que você passou para um próximo nível, que aquele ambiente ali já não comportava, era isso? Isso. Aí o que ocorre? Eu comecei a fazer isso de uma maneira assim, individual, fisicamente pelo menos individual. Porque para mim, ninguém, absolutamente ninguém, anda sozinho. Sim. Segundo o cristianismo, tem 2 anjos de Deus do nosso lado e um diabo ao nosso derredor. Ou seja, 2 segurança contra 1, certo? E segundo a própria teologia,
Um terço dos anjos caíram do céu. Se foi um terço, então, matematicamente falando, para cada anjo do diabo, do anjo do mal, tem 2 anjos de Deus. E aí entra essa teoria de que tem 2 anjos ao nosso lado e um ao derredor tentando achar brecha.